Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes aqui conosco nesta tarde de grande aprendizado. Meu nome é Daniela, eu sou assessora de mobilização do Fórum Estadual de Educação. Estou representando a professora Cristiane, que é a coordenadora do Fórum Estadual de Educação, que está em outra demanda no momento. Então, hoje a gente tem aqui essas duas queridas que vão aqui compartilhar os conhecimentos com a gente. Nós temos a nossa palestrante, a professora doutora Karine Nunes Moraes. Ela é diretora financeira da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE-MEC, membro associada à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED-MEC. E nós temos a nossa Josevânia, professora doutora Josevânia Teixeira Guedes. Ela é professora dos cursos de graduação da Faculdade Pio Décimo, membro titular da Comissão Própria de Avaliação, CPA, coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica, CAPES, FPD, e presidente do Conselho Estadual de Educação do Sergipe. Sejam bem-vindas. Então, hoje a gente vai escutar um pouquinho sobre as metas 12 e 14 do PNE e do PE. Desejo um bom curso a todos, uma boa formação. Tenhamos uma tarde assim muito rica. É, Sejam bem-vindas, professoras, agora é com vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesta live. É uma alegria recebê-los, né, por esse estudo promovido pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe. Hoje vamos explorar, como disse há pouco Daniele, as metas 12 e 14 do Plano Nacional de Educação e também vamos estudar o Plano Estadual de Educação, compreendendo melhor como esses planos estão moldando o futuro da educação em nosso país e em nosso estado. Sou a professora Josevânia e terei o prazer de mediar esse encontro. A professora Karine, né, com o currículo descrito por Daniele, ela fará uma discussão maravilhosa com sua vasta experiência em políticas educacionais. Professora Karine, seja bem-vinda. Olá, Josevânia, muito boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas conectadas nessa live. É certamente um gosto, uma satisfação muito grande poder estar nessa tarde trocando e produzindo conhecimento acerca de um tema que é tão caro para todos nós, né? Que é sobre o Plano Nacional de Educação. Contando aí, a gente estava no fim da vigência dele, com uma prorrogação e um novo PL aí, pensando o plano decenal, né? Então, quando a Mônica ela entra em contato, né? Ela fala assim, gente, eu não conheço Sergipe, nunca fui ao estado, não conheço uma cidade, nem de passar pelo aeroporto. Assim, isso é um absurdo. Espero um dia, em breve, conhecer um pouco, né? Mas já estar com o povo do estado já é muito bom, né? Essa troca. Como acho que foi dito, eu sou aqui de Goiânia, Goiás, sou do Fórum Municipal de Educação de Goiânia, estou na coordenação do Fórum desde o início desse ano, e aqui também a gente tem feito essa discussão em torno do Plano Nacional de Educação. Conversar sobre as metas 12, meta 14, que diz respeito da expansão da educação superior em nível de graduação e pós-graduação, ele é um desafio, pensando o plano nacional em si e o plano estadual de Sergipe, que a Mônica encaminhou, né? E aí eu fiz um recorte para essa fala, né? Então, nós temos um tempo de fala, eu vou anotar aqui para controlar, mas peço também, Josevane, se você puder me fazer a gentileza de avisar quando tiver faltando aí uns 10 minutos para eu poder fechar a ideia, né? O que eu pensei de roteiro para essa exposição? Primeiro, situar um pouco o contexto da expansão da educação superior no Brasil, né? Uma certa periodização para estudo da expansão e as fases de desenvolvimento da educação superior no país, né? Com foco mais na mudança mais recente, no último ciclo de expansão da educação superior. Para depois a gente pegar a questão do PNE, porque muito do que vai acontecer no PNE
é um desdobramento das políticas que vão acontecer a partir de 95, mas, sobretudo, de 2003 a 2016, né, com políticas específicas para a expansão, particularmente da rede pública federal, né? Então, se vocês concordarem com a exposição dessa forma, tudo bem. Se não, a gente muda também, vai direto para a discussão das metas 12 e 14 do PNE, né? E eu vou pedir o auxílio da Mônica para passar os slides. A gente fez um teste mais cedo e a gente viu que talvez assim fosse melhor. Ok. Agradeço, então, o apoio que eu estou recebendo, né? E assim, vocês podem ficar à vontade de interromper, de fazer pergunta, de questionar, de apresentar fatos novos, né? Vai ser uma tarde mesmo de diálogo com os membros do fórum. Também já foi me falado que tem membros de fóruns municipais, mas também tem outras pessoas interessadas na temática. Isso também é muito bom. Aqui no Fórum Municipal de Educação de Goiânia, a gente também tem feito essa atividade de formação continuada no fórum, convidando a cada mês um colega para debater conosco, conversar conosco sobre um tema. Então, vamos lá. Um primeiro destaque a fazer sobre a política de expansão, sobre a expansão da educação superior, é que daria para periodicizar as fases de expansão da educação superior em 3 grandes períodos. Porque o que acontece? A educação superior ela continua, ao longo da sua história, vai sendo criado vagas, vai sendo feito matrículas, vai aumentando o número de instituições e de professores. É uma constante, né? Às vezes, algum momento de refração desse movimento. Só que isso a gente não pode chamar de expansão, ou um grande momento de expansão. E aí eu fiz um estudo na época do doutorado para tentar compreender esse movimento de expansão que era meu objeto de estudo, expansão da educação superior. E aí eu cheguei a 3 grandes períodos. Aí eu vou pedir para a Mônica passar o slide. Em 3 grandes períodos, né? Passada a fase de instalação da educação superior no país, nós vamos perceber um movimento de expansão significativa no período de 1930 a 1950, com um discurso aí de modernização, de industrialização do país. Posteriormente, na 1964 a 1979, e eu vou fazer alguns destaques desses períodos, e o período mais recente de expansão da educação superior, de 1995 a 2016, né? Então, meu estudo foi indicando que haveriam 3 fases, 3 períodos de expansão no Brasil. Então, o movimento de expansão ele se esgota em 2016, e o que nós vamos ter a partir de 2016 são resíduos do movimento da década, do período imediatamente anterior, né? Então, o que acontece nesse período de 2030 a 2050? Né? Uma fase de 20 anos. Você pode ver também que ele não é, às vezes, tão curtinho, né? E aí a verificação é em cima mesmo dos dados mais quantitativos acerca do sistema, né, de educação superior. Então, um crescimento de 400% no número de estabelecimentos de ensino superior, um crescimento de 261% no número de docentes e de 220,97% no número de matrículas. Então, assim, é um grande crescimento, né, pensando em educação superior naquele período. Quais as características da educação superior nesse período? E nós vamos ver que essas marcas do desenvolvimento da educação superior no país, ele vai estar presente até os dias de hoje, né? Então, é uma organização formal dual, então, com a coexistência de diferentes tipos de instituições universitárias e instituições isoladas. Então, essa é uma marca característica da educação superior no país, né? Ela não é criada a partir de universidade, mas de faculdades isoladas, que depois são aglutinadas em formas de universidade. E nós vamos ver que esse modelo diversificado de instituições de educação superior terá continuidade e será reforçado com a aprovação da LDB em 1996, né? A coexistência de instituições oficiais, ou seja, as públicas, as mantidas pelo órgão executivo, e as de ensino livre, que é aquelas mantidas por associações particulares. Então, o público e o privado
também é uma característica da oferta e da expansão da educação superior. E nós vamos ver que, com o passar do tempo, esse ensino privado ele vai ser preponderante. E nós vamos ver que essa é uma característica presente quando se faz o monitoramento do Plano Nacional de Educação. E nesse período de 30 a 50, mesmo o ensino nos chamados estabelecimentos oficiais, ele não era gratuito, ele era pago. Então, a gratuidade do ensino público, ele vem posteriormente, né? Então, essa é uma característica da primeira fase, um primeiro período de expansão. O segundo período de expansão, de 64 a 79, vai ser marcada pela Lei da Reforma do Ensino Superior, né, pela Lei 5.540 de 68, os mecanismos que ela introduz e a política de desenvolvimento nacional com segurança, que a gente está falando aí período de ditadura militar, né? Vai ter reflexo na organização da educação superior. Então, nós temos um aumento do número de professores, um aumento de mais de 240%, o número de matrículas, mais de 821%, e o número de concluintes também, mais de 998%. Então, nós temos também, nesse período, um salto nos dados quantitativos da educação superior. Quais são as características? Que nesse período de expansão da educação superior, o crescimento vai se concentrar na esfera privada e não na esfera pública. Então, a gente tem uma inversão na sua oferta, né? Então, no início do período, a oferta pública respondia por 61,6% das matrículas, enquanto a esfera privada respondia por 38,4%. Já no final, lá em 79, a esfera pública respondia por 35,2% das matrículas e a esfera privada 64,2%. E nós sabemos que essa proporção hoje é muito maior na esfera privada do que na esfera pública, né? Então, a gente já tem um processo de privatização da oferta da educação superior já nos anos 60. Então, você tem uma expansão que ela vai privilegiar o privado em detrimento do público. Mas quais são os impactos na educação superior, né, da Lei da Reforma do Ensino Superior? Essa expansão na graduação, mas há também política específica voltada para a pós-graduação, com a sua estruturação e a sua institucionalização nas universidades federais, né, que é uma característica desse período, né? Então, a partir do parecer 977, além de modificar as atribuições da CAPES, voltadas para a concessão de bolsas para estudantes brasileiros no exterior, ela vai fazer uma distinção entre os cursos de pós-graduação lato e estrito sensu, e vai dividir a pós-graduação estrito sensu em mestrado e doutorado. Então, a gente tem uma organização da pós-graduação no Brasil. De forma articulada, a Lei 9.540, mais o Estatuto do Magistério, a Lei 5.539, vai colocar um dispositivo que vai estimular a expansão da pós-graduação, né? Que é colocar como condição para a progressão na carreira dos professores federais a titulação e pós-graduação em estrito sensu, né? Então, intensifica essa expansão. Ela vai se dar de forma acelerada, voltada para a criação de cursos, expansão de vagas, para qualificar o quadro de professores das instituições federais. Então, se institucionaliza a pós-graduação, se incentiva a pesquisa, há o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, a universidade ela se complexifica as suas funções, e é necessário preparar um outro quadro docente para essas instituições. Então, aí, nesse período, o número de cursos de pós-graduação em estrito sensu aumenta mais de 1.500%, o número de matrículas salta de 1.959 para 28.823 nesse período. Então, certamente, uma grande expansão.
O número de cursos de mestrado passa para 670, sendo 570 cursos em universidades, que é outra característica persistente ainda na educação superior no país. Pós-graduação sendo ofertada por universidades, principalmente as públicas federais, né? Está atrelado o desenvolvimento da educação superior ao Plano Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico dos anos 70, tanto o primeiro plano quanto o segundo, né? Onde se institucionaliza que a pós-graduação é uma tarefa da universidade. Né? E alguns criticam que a pesquisa é feita só em universidade, não em empresas, em indústrias, etc. Mas isso faz parte de uma marca da pós-graduação e da pesquisa no país, né? Então, de forma sintética, nesse período, mantém-se essa estrutura dual, quer dizer, tipos diferentes de instituições universitárias e não universitárias, ou seja, as instituições isoladas, né? Taxa de matrícula que ela vai se concentrar na esfera privada, no que diz respeito à oferta da graduação, a pós-graduação concentrando na esfera pública e em instituições universitárias. E nós vamos ver que tanto no primeiro período de expansão quanto nesse segundo, a expansão é fruto de políticas de indução da expansão, né? Então, a expansão ela não acontece de forma espontânea. Essa é outra marca, ela é fruto de políticas, de decisão política articulada ou não a movimentos sociais, a demanda por expansão da oferta de educação superior. Isso em todos os períodos da história da oferta de educação no Brasil, né? Há esse processo de valorização da obtenção do título de pós-graduação e da instituição do regime de dedicação exclusiva, que é uma das características da Lei da Reforma da Educação Superior, né? Então, aí o modelo, que apesar de ser instituído como modelo, a estrutura dual de instituição de ensino continua. Mas esse é o modelo preconizado, né? Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Bom, fechamos esses dois primeiros blocos de expansão. Nós vamos ver outro bloco, porque o restante dos anos 70 a gente sabe que é de recessão econômica, crise na década de 80, grande pressão social, processo de redemocratização, de luta pela oferta de educação básica, particularmente do ensino fundamental, e uma política que nós vamos ver dos anos 90, mais voltado para a universalização do ensino fundamental. A universalização do ensino fundamental vai pressionar a oferta de ensino médio. Maior oferta de ensino médio, de conclusão do ensino médio, gera maior demanda para expansão da educação superior, né? Então, a gente precisa compreender que esse movimento ele é cíclico, né? Ele não é linear, então ele avança, ele estagna, ele retrocede, e ele se modifica. E esse processo de mudança, fruto de pressões sociais e de definição políticas, né? E o que nós vamos ter, então, no terceiro período de expansão? Um período marcado aí de 1995 a 2016, né? Mesmo em face de políticas neoliberais, a gente está falando aí de governo FHC em diante, aí compreende os dois mandatos do governo FHC, 2 mandatos do governo Lula, 1 mandato e meio de governo Dilma. Então, nós temos um movimento de expansão que ele perpassa diferentes governos, diferentes mandatos, diferentes formas de pressão, né? Mas o que nós temos de características, então, desse período de expansão, que depois vai culminar com o primeiro Plano Nacional de Educação e com o segundo Plano Nacional de Educação. Um primeiro Plano Nacional de Educação mais voltado para a expansão da oferta de vagas na educação superior, e o segundo Plano Nacional de Educação, que é o que nós vamos ver de forma mais detalhada, as metas 12 e 14, a expansão de matrículas.
Então, tem um pouquinho de diferença nessas duas características, né? A expansão de 95 a 2002, que é o que pega os dois mandatos do governo FHC, vai estar centrado em três pilares: políticas de expansão, de diferenciação e diversificação institucional, né? Esse movimento aí é coroado pela LDB, né? E o que que vai orientar essas políticas? A lógica da flexibilidade, tanto em currículo formativo, percurso formativo, como a competitividade, né? Cada vez mais acirrada entre instituições, entre estudantes e a avaliação, como fechamento para tudo isso, né? No setor público, qual é a política que é implementada para a expansão? Já que nós estamos falando do período também de precarização das condições de trabalho, do não investimento na educação superior de forma direta, né? E mesmo assim expande. Então, essa expansão que acontece, ela se deve muito em função da criação da gratificação de estímulo à docência no magistério superior, a GED, que faz com que as instituições públicas federais expandam o número de vagas, mesmo mantendo o mesmo quadro de professores e servidores, e de recurso financeiro, né? Então, aí vai ter toda uma discussão da precarização das condições de trabalho. E dos dados gerais, o que que nós temos, né? Que o número de matrículas passa de 353 mil para mais de 960 mil nesse período. Então, a gente está falando de um curto espaço de tempo, de 8 anos. O número de estabelecimentos de ensino, no caso das públicas, passa de 57 para 73, e o número de vagas por seleção no vestibular na graduação passou de 84 mil para mais de 124. Então, nós temos uma grande expansão no setor público. Agora, qual é a principal característica desse período? A expansão privada, né? Nós temos a diferenciação e diversificação institucional com prerrogativas de autonomia diferente entre as universidades, faculdades e institutos, as faculdades isoladas, os centros universitários, né? Então, há essa diversificação com a diferenciação entre elas, mudança no currículo, se introduz a lógica, uma outra lógica de avaliação, porque já existiu o PAIUB e ele é substituído. Então, nós temos essas características ali. E aí, passando muito rápido para o próximo momento de expansão, onde ele vai apresentar rupturas em relação à primeira fase desse terceiro ciclo de expansão, mas também de continuidades, né? Nós estamos falando de um Estado que implementou uma política neoliberal, que vai perpassar aí os diferentes mandatos presidenciais, mas nós vamos ter, de forma diferente, políticas específicas para a expansão do setor público, que é a grande diferença entre a expansão de 95 a 2002, que a expansão ela vai ser na esfera privada de forma mais acentuada, com políticas para isso, e no período seguinte, políticas mais voltadas para a esfera federal de expansão. Então, a rede federal, ela basicamente dobra de tamanho, no crescimento também bastante rápido, né? Então, nesse período de 2003 a 2016, sob o discurso de democratização do acesso à educação superior, vão acontecer políticas de expansão, de induzir a expansão na esfera privada e na esfera pública. Na esfera privada vai se destacar ProUni e a remodelação do FIES, sob o discurso que a educação superior é um direito, né? E que, ao mesmo tempo, que a esfera pública não conseguiria absorver toda aquela demanda. Esses são argumentos. Depois a gente pode discutir se é isso mesmo ou não, qual é o discurso da época, né? Então, o número de instituições cresce 22,98%, com o estabelecimento do REUNE, né, o Programa de Reestruturação das Universidades Federais. Houve um processo de interiorização significativa da educação superior pública federal, onde foram criados 267 campos
ligado a 63 universidades. O número de funções docentes cresceu mais de 100%, sendo que só na esfera federal esse crescimento foi de 143%, então dobra o número de professores. O número de funções docentes com título de doutorado também cresce mais de 240%. Com título de mestre, chega a 94% e foi reduzindo os de professores graduados. Então, a política de valorização da formação, de incentivo e os concursos passando a exigir cada vez maior titulação, né, vai mudando o quadro formativo da educação superior das funções docentes. O número de matrícula tem um incremento de 120%, o número de ingressos por processo seletivo aumenta em 184%, é registrada a expansão no período noturno, porque ela também foi induzida, era uma das metas do Reúne. Matrícula de mestrado e doutorado também cresce, 98%, no caso de mestrado, 88%, de doutorado 167%. Então, nós temos claramente uma política de indução, de expansão do setor público. Apesar disso, e é o que nós vamos ver nas metas 12 e 14, a expansão privada ainda assim foi muito maior em termos absolutos e relativos do que a esfera pública, pensando na federal, estadual e municipal. E como nós vamos ver depois alguns indicadores do estado de Sergipe, por exemplo, na oferta de matrículas públicas, de vagas públicas, há um decréscimo nesse período de 2016, 2012, aliás, a 2022, tempo ainda de vigência do Plano Nacional de Educação. Então, também essa é outra característica, né? Esse movimento de expansão, quando a gente vai analisar, a gente tem aquilo que é tendência geral, mas tem aquilo que é específico, né? Que são características regionais e também intra-regionais. Então, você tem movimentos, muitas vezes, anacrônicos e contraditórios dentro do mesmo período, né? Eu fiz uma retrospectiva, e não vou ler tudo que está nos próximos slides, só para fazer uma síntese, que nesse período de 2003 a 2016 foram implementadas 25 políticas, programas ou ações ligadas direta ou indiretamente à expansão da educação superior no país. E voltadas, sobretudo, para a democratização do acesso, ampliação da inclusão, da permanência e a diplomação. Então, aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os slides, essa apresentação, aliás, falando de todas essas ações, que muito voltada para o setor público, mas também para o setor privado, né? Como uma política muito importante para o setor público é a Política Nacional de Assistência Estudantil e a Política Nacional voltada para acesso na educação no Estado, voltado para a educação superior, né? Então, assim, então aqui tem um conjunto, a próxima transparência tem outro também, como o sistema UAB, voltado para a expansão da educação à distância para as instituições públicas, a institucionalização do PIBID, a criação do SISU, o redesenho do FIES, a Bolsa Permanência para estudantes de universidades federais, também para as instituições de ensino superior públicas estaduais, lá em 2010, a expansão do ensino médico, a instituição do Programa Idioma Sem Fronteira, do Ciência Sem Fronteira, o Programa de Mobilidade Acadêmico também, a aprovação do PNE, né? Então, a gente vem com um conjunto de políticas e pressão social por maior expansão, e também de pensar uma articulação do Sistema Nacional de Educação, né? Então, o Plano Nacional de Educação, ele deveria ser o epicentro das políticas educacionais, para todos os seus níveis, etapas e modalidades, né?
Tá, então eu fiz essa primeira parte da Pronto. contextualização. Professora Karine, Oi. perfeita a sua primeira parte, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença aqui no chat de dois municípios, aqui o Santa Rosa de Lima e de Siriri, e fazer um pequeno resumo da sua exposição inicial. A senhora trouxe as políticas de indução da expansão, a coexistência das instituições públicas e privadas no ensino superior, o aumento do professorado concludentes e também de matrículas, a ampliação e a democratização da educação superior. Inclusive, professora, eu estudei no doutorado a expansão e a interiorização da Universidade Aberta do Brasil, Olha que bom. aqui em nosso estado e além fronteiras, né? Porque aqui em Sergipe nós fazemos fronteiras com a Bahia e com Alagoas. E também na sua fala a senhora trouxe com muita veemência a política de valorização do professor, né? Na indução da formação do ensino superior. Perfeito. Eu gostaria, professora, de fazer duas breves perguntas para finalizar esse seu primeiro momento. Hum. A que se atribui, no seu entender, a necessidade de melhoria da qualificação do quadro dos professores seria atribuída à lei de reforma, lá 5.540/68? Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, no seu entender, logo após as fases que a senhora colocou aí, o que a senhora atribui à expansão da esfera privada superior seria uma contradição para esse período, visto que existia uma política de expansão da esfera pública? Uhum. São essas duas Ótimas perguntas. perguntas. Ótimas perguntas. Certamente a Lei 5.540 e, particularmente, a Lei do Estatuto do Do Magistério magistério. vão ser indutores da política de formação e titulação dos professores da educação superior para fazer face às novas atribuições que foram colocadas para a universidade, que é de fazer pesquisa e fazer extensão, né? Então, nós temos tanto a criação de cursos no Brasil, como também acordos, particularmente acordo MEC e USAID, de formação e capacitação de professores brasileiros, né? Agora, dentro de um contexto de segurança militar, de controle do que se ensina e de como se forma, né? Então, assim, nenhuma política é linear. Ao mesmo tempo, a gente pode lembrar que nesse período da ditadura militar, a resistência e a mobilização social foram muito grandes, né? Então, a pressão e a demanda social por mais educação, inclusive pelos maiores níveis de formação, certamente é um ingrediente indispensável na compreensão da história da educação superior, né? Nós temos as universidades e o movimento estudantil como dois fermentos potentes na sociedade brasileira e que continuam sendo, né? Mesmo em situações muito adversas, ou mais adversas que outras. Então, assim, não dá para atribuir somente à lei, né? Porque ela tem um contexto, a gente tem que adicionar o contexto social. E a nova atribuição para a universidade, a institucionalização da pesquisa, a estruturação dos cursos de pós-graduação e estrito sensu, né? Junto aí com a dedicação exclusiva para fazer face a tudo isso. Quando você me pergunta da contradição, né? Sim, são movimentos contraditórios dentro da expansão, dentro da mesma política, dentro do mesmo governo. Porque a gente tem que pensar que há uma política de Estado brasileiro, e a gente está falando de um Estado brasileiro neoliberal, que ele começa a se estruturar ao mesmo tempo do processo de redemocratização da sociedade brasileira, pós-golpe militar. Então, indícios disso de uma forma mais clara nos anos 90, com Fernando Collor de Mello, com os princípios de políticas neoliberais, e que vão ser implementados com muito mais força no governo FHC. Então, havia toda uma política de Estado neoliberal e, portanto, de maior presença do mercado e menos presença do Estado brasileiro na garantia e na oferta dos direitos sociais, os direitos de cidadania,
Esses dois discursos, eles estão em disputa. Um Estado social e um Estado neoliberal, eles estão em disputa a todo período, e o Estado neoliberal ele vai ganhando mais força, dadas as políticas que vão sendo implementadas, né? Então, são movimentos, sim, contraditórios. Nós vamos ver, mesmo no PNE, que nós vamos ter presença de aspectos extremamente da política neoliberal, mas também de política de corte social, né? Nós temos a expansão a partir de 2023, que mesmo a expansão na esfera privada é feita sobre um discurso de inclusão e de democratização do acesso à educação superior, né? Por isso que há várias pessoas que fazem a crítica ao governo Lula 2020, 2003, 2010, que ele vai dizer que ele é um governo de continuidade às políticas de FHC. Ele vai dizer, ele continua sendo privatista, porque quando se observa o índice, o percentual de crescimento das matrículas ou das vagas públicas e privadas, as privadas são superiores às públicas, inclusive maior do que no período FHC. Por outro lado, e aí a contradição, a expansão da rede pública federal, ela duplica de tamanho, né? Então, por isso que alguns outros teóricos vão dizer, houve ruptura entre esses dois governos. Na minha perspectiva, há traços de ruptura, mas também há traços de continuidade. Por quê? Porque a base de produção econômica brasileira, ela continuou sendo neoliberal. É uma lógica de pensamento, é uma lógica de organização capitalista, né? A gente não fez uma inversão cultural e social no Brasil ainda. Exatamente, exatamente. E assim, essa política neoliberal, ela permaneceu ainda nas resoluções a 02 de 2019, né, e a Uhum, 01 de 2020, revogada agora pela resolução número 4 de maio de 2024, né? Então, isso reforça, na verdade, no meu entender, a não linearidade, linearidade, certo? E eu exatamente. quero aproveitar, professora, também aqui e dizer que nós também temos o município de Riachão do Dantas e Tobias Barreto aqui conosco, né? Olha que ótimo. Fazendo parte dessa live. Então, estou satisfeita, professora, com a sua resposta e vamos partir agora para a outra etapa. Tá. Então, falando de forma muito rápida da próxima etapa, para a gente chegar logo na meta 12, né? Tem um autor, Martin True, ele vai dizer o seguinte, ele desenvolve uma teoria para dizer sobre as fases de desenvolvimento da educação superior, a partir do que ele observa no mundo, né? Como é que ela vai desenvolver? E ele faz isso com base, assim, mais centrado nos aspectos quantitativos do sistema, do tamanho dele e como ele vai mudando. Aí, por que que eu vou chamar atenção para esse fato? Porque a meta 12, o público de referência são jovens de 18 a 24 anos, diz respeito ao acesso de jovens a 18 a 24 anos. Isso tem a ver com essa forma de pensar o desenvolvimento da educação superior, né? Também a gente ouve muito falar sobre massificação da educação superior. Então, só para esclarecer esses dois termos, né? Então, nessa teoria do Martin True, ele vai dizer o seguinte: o desenvolvimento da educação superior passa por três fases, ou três etapas. Uma, ele vai falar que é o sistema de elite, um sistema de acesso de elite. Ele vai dizer qual é a característica central do sistema de elite. É quando a educação superior atende até 15% do grupo etário de jovens de 18 a 24 anos. É considerado um sistema de acesso de elite, ou seja, poucas frações da sociedade conseguem ascender à educação superior, né? Ela vai estar voltada, mas, então, assim, a elite tem a ver com o percentual da população de 18 a 24 anos. Aí ele vai falar da segunda fase, que é o sistema de acesso de massa, que alguns vão chamar de massificação da educação superior. É quando o sistema ele passa a atender de 16 a 50% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior.
Aí nós vamos ver que na meta 12, a meta é para massificação do acesso à educação superior, né? Atender esse grupo. E tem o sistema de acesso universal, quando se atende mais de 50% dos jovens nessa faixa etária, né? E esse contingente, quando isso acontece, né, ele vai interferir na estrutura, no tamanho do sistema, nas funções de educação superior, no currículo, na forma de instrução, na carreira do estudante, na diversificação institucional, no locus do poder institucional, de como as decisões são tomadas, nos padrões acadêmicos de qualidade, nas políticas de acesso, nas formas de seleção e de administração acadêmica e de governança. Então, as fases de expansão interferem e abalam a estrutura. Quanto mais jovens eu coloco dentro da universidade, e de uma vez, de uma forma, num ritmo acelerado, maior vai ser a mudança no sistema. Então, assim, essa é só uma fala bem breve, nós vamos passar imediatamente para a meta 12. Eu me perdi aqui no tempo. Tranquila, professora. Estamos ainda em tempo. Estamos aí no tempo, né? Então tá. E, professora, eu quero agradecer a presença também do município de Santa Luzia, do Itanhi e de Pirambu, que estão Ah, presentes nessa live. gente, está ficando melhor que tudo. Bom, vamos então ao Plano Nacional de Educação. Então, só lembrar, né, que para aprovação até a aprovação desse Plano Nacional de Educação, né, de uma tramitação aí de mais de 4 anos, ele também vai acontecer fruto de muita pressão social, né, com a realização da Conferência Nacional de Educação Básica, depois Conferência Nacional de Educação Superior, depois a Conferência Nacional de Educação, um documento final da conferência e toda a mobilização política das entidades do campo da educação e uma forte presença do Fórum Nacional de Educação, né? Forças indispensáveis na aprovação do Plano Nacional de Educação, mesmo como ele se apresenta, né? Que a gente avalia como um avanço, já que o Plano Nacional de Educação anterior, o de 2001, né? É um plano que já nasce morto, com os 9 vetos no que dizia respeito ao financiamento desse plano, né? Daquele plano, e que depois não é implementado, que é outra crítica, em função do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, da gestão na época do ministro Haddad, e nós temos, então, um plano nacional que avança em diversos aspectos, inclusive na definição dos 20% do PIB, 10% do PIB para a educação. E depois, como o Nelson vai avaliar, essa meta ela não acontece, o que vai inviabilizar um conjunto de outras metas do Plano Nacional de Educação. Mas o que nos diz, então, a meta 12, né? A meta 12 diz sobre a elevação da taxa bruta de matrículas para 50%. Então, olha, o horizonte é de um sistema de acesso de massa. E não entendido um sistema de acesso de massa ou massificação como algo sem qualidade. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado ao usar esses dois termos, né? Massificação como sinônimo de falta de qualidade. A taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Né? O que que Martin True vai dizer? Tá, de 16 a 50%, nós temos um sistema de acesso de massa. Quando ele chega a 30%, ele consolidou o sistema de acesso de massa. A meta, então, é de consolidação dessa forma de acesso. É de atender de forma muito mais ampla a população de 18 a 24 anos. Aí ela tem um terceiro indicador, né? Que dessa expansão da matrícula, 40% das novas matrículas tinham que ser no segmento público. Então, tem 3 objetivos dessas metas, com 3 indicadores. Um que diz respeito à taxa de matrícula bruta, o outro a taxa líquida de escolarização da educação superior e a participação do segmento público na expansão das matrículas de graduação. Então, 3 indicadores.
Aí, o que que eu fiz? Peguei o quinto relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação, né? E selecionei alguns slides para apresentar aqui relacionado a cada um deles. O primeiro diz respeito à taxa bruta de matrícula, né? Que é a razão calculada entre o total de pessoas que frequenta curso superior e a população de 18 a 24 anos. Então, se acha aí a taxa bruta de matrícula, né? E como a gente pode observar nesse gráfico, a tendência geral foi de crescimento, né? Ela E apesar dessa tendência de crescimento, ela não alcança o que estava estabelecido na meta dos 50%, né? A gente vê aqui que ela sai em 2012 de 30%, ela tem um declínio aí em 2017, há uma oscilação, uma recuperação, que é essa linha, essa primeira linha, né, que diz respeito à taxa bruta de matrícula total, chegando em 2023 em 40,5%, né? Então, precisaria de um esforço muito maior, ou seria necessário um crescimento em ritmo maior para se alcançar esse indicador, né? O que que nós temos também? A população que frequenta a graduação. Esse número que frequenta a graduação, ele também aumenta. Só que como nós vamos ver depois, o número de jovens de 18 a 24 anos frequentando a educação superior, ela cai. Então, são movimentos diferenciados. E nós vamos ver um movimento que boa parte desses jovens, e quanto mais a idade é mais avançada, são pessoas também que já estão no mercado de trabalho e que vão conciliar estudo e trabalho. E são pessoas com a idade maior, principalmente as que vêm de estratos sociais mais baixos da sociedade. Então, nós temos dois movimentos aí articulados, né? Bom, cerca de 4 estudantes da graduação frequentam educação superior privada. Então, 1/4 na pública, 3/4 na privada, que é outra característica, né? Então, aí são os dados, né, apresentados, e aí tem a próxima tabela, que é sobre os dados da federação. Não sei se ele está bem visível. O que que nós temos aí, né, do retrato? Primeiro é a tendência mesmo de crescimento. Quando se compara as grandes regiões, o que nós vemos, né? Que as taxas de acesso educacional mais elevadas vão acontecer na região norte e nordeste, quando ela é relativa, apesar das taxas serem maiores no sudeste, sul e centro-oeste. As taxas de ocupação é maior. Se a gente observar aí o norte, a variação do crescimento, ela parte da oferta do norte de 23% da taxa de matrícula bruta para 34,4%. Então, houve um esforço muito maior de expansão na região norte e nordeste do que nas outras 3 regiões do país. Então, em termos relativos, a maior expansão foi na região norte e nordeste. Em termos absolutos, sudeste, sul e centro-oeste, né? E como é que está Sergipe nesse quadro, né? Então, em 2012, Sergipe, a taxa de matrícula bruta, 28,1%, e chega em 2023 com 31,2%. Então, houve uma variação de 11,3% nesse período, com um crescimento aí de 3,2 pontos percentuais, né? É um crescimento importante. E quando a gente observa, por exemplo, dentro da região Nordeste, né,
será registrada a assimetria intra-regional, né? Porque nós temos, por exemplo, Maranhão com um crescimento de 66,3% nesse período. O menor crescimento, e aí é aquilo que precisa depois ser analisado, né? No Estado, aí, o Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual, pensando de forma articulada com os fóruns municipais, quais os possíveis motivos, características demográficas, sociais, a questão sanitária, né? Como é que isso foi impactando na oferta da educação superior, né? Então, o diagnóstico, quando observado esses dados da taxa de matrícula bruta, né? O cenário diagnosticado é de manutenção de desigualdades absolutas entre as regiões, né? Contudo, uma redução das desigualdades relativas entre as grandes regiões, né? Já que você tem teve um esforço maior registrado na região norte e nordeste. A outra característica é da heterogeneidade entre os estados da mesma região. Então, o Brasil, um país de dimensão continental, né, com as suas múltiplas facetas, né? Mesmo havendo políticas que cobrem todo o país. O próximo gráfico, a próxima. Aqui é sul. Aí eu vou pular a parte do sudeste, sul, Goiás, que é o meu, e nós vamos para o acesso à graduação da população de 18 a 24 anos, né? Esse gráfico, deixa eu ver o que vocês estão vendo, que eu estou com outra tela aqui aberta. Ainda é a taxa de matrícula bruta, pode voltar um pouquinho. É essa que está na tela, que eu vejo ela aqui cortada, de cor e raça. Não, é essa taxa líquida. Volta um pouquinho para a taxa bruta de matrícula. Essa. Isso, vamos nessa. Quais são as características, então, no que diz respeito à cor e raça, né? Sobre cor e raça, o que que nós vamos ver nesse gráfico? Que as desigualdades étnico-raciais também se apresentam e apresentam movimentos contraditórios, né? Na variação da população que frequenta a graduação, mesmo as pessoas brancas sendo a maioria nesse período, é a que menos cresceu, entre 2012 e 2023, registrando um crescimento de 5,4% das matrículas. Por outro lado, as pessoas que se autodeclaram pretas teve um crescimento de 142,3% no número de matrículas. Então, esse é um componente muito importante, fruto das políticas implementadas a partir de 2003 para acesso à a lei de cotas fez toda a diferença na coloração das universidades, né? Diminui, apesar de ter muita gente parda, mas vai diminuir a participação das pessoas que se declaram pardas, porque aumenta as que se declaram negras. A população, a matrícula também de indígenas cresce de forma significativa. Lei de cotas, um possível resultado disso, né? Quando vai se verificar a população de 18 a 24 anos, com exceção da cor amarela e da preta, houve decréscimo, e da indígena. Então, o Brasil é aquele processo dele de envelhecimento, né? Que já havia sido anunciado há mais tempo, e que isso impactaria nos sistemas de educação. Como fica a taxa, então, de matrícula bruta? Essa razão entre a população que frequenta e a população de 18 a 24 anos, né? Em termos, na variação, a cor preta, né? As pessoas que se autodeclaram pretos, foi maior, com 58,2% nessa variação. Então, veja, políticas de indução para o maior acesso foi indispensável, em que pese
a cor branca ainda ser predominante no geral da instituição. Então, são dois movimentos ao mesmo tempo étnico-racial, né? Então, a população de pretos na universidade, na graduação, mais que dobrou. O número de jovens que se declaram pardos diminuiu. E os brancos é o grupo étnico que menos cresceu. Então, são alguns dos destaques sobre a taxa de matrícula bruta desse cenário. Na próximo slide, nós vamos ver os indicadores da taxa líquida de escolarização, né? É verificar a população verificar a população de 18 a 24 anos, o percentual dela que frequenta cursos de graduação e aquela que não frequenta ou que já concluiu. Então, a taxa líquida sobre esse acesso, né? Da população desse corte etário referência, 18 a 24 anos. Então, nesse período de 2012 a 2016, como a gente pode observar nesse gráfico, houve uma evolução constante nesse indicador, tanto é que nessa linha, eu não sei dizer se ela é a primeira, que eu não consegui determinar qual é o nome dessa cor. A taxa de escolarização líquida, ela parte em 2012 de 19,5%, chegando a 25,9%, inferior ao que é estabelecido na meta. E pode ver que há um decréscimo entre 2016 e 2017, depois ela sobe novamente e tem um aumento entre 2022 e 2023, já que 2020 e 2021 não foi medido, né? Então, há um crescimento. Entre 2022 e 2023, o aumento é muito pouco, né? Mas mesmo assim, crescimento, mas sem atingir a meta. No caso de quem frequenta a educação superior, sai de 15, dos 18 aos 24 anos, de 15,7%, chegando a 20,9%. Então, é um crescimento também mais lento do que o da população em geral frequentando a educação, que concluiu ou que está frequentando. A taxa de conclusão, ela segue baixa, comparando aos outros indicadores, né? Então, isso talvez sinalize que no próximo Plano Nacional de Educação precisa se pensar metas para a conclusão da educação superior, né? Porque você garante o acesso, a permanência, e você tem que conseguir a diplomação desse estudante, né? O percentual de jovens que não frequenta, mas que já concluiu a graduação, ele sobe para 5%, e já as pessoas que frequentam os cursos sobe para 20,9%. Né? Então, é menos do que o que estava estipulado para o Plano Nacional de Educação. O que esses dados sugerem, né? Deixa eu ver se é a próxima. Quando a gente passa para os dados das regiões e dos estados, né? Então, nós temos uma variação na região norte de 65% nesse período de crescimento, na região nordeste de 59%. Também um grande esforço. São duas regiões com uma expansão significativa da taxa líquida de matrícula. Por sua vez, as desigualdades regionais, elas se mantêm, né? Então, naquilo que é a variação, o dado relativo, avança bastante, considerando o ponto de partida de 2012, mas ela precisaria, essas regiões, crescerem bastante para se equiparar às três outras regiões. E as desigualdades intra-regionais também se faz presente, né? Se a gente observar aí na parte do Nordeste, nesse mesmo slide, enquanto a região registrou uma variação de 59%,
Sergipe, o crescimento é de 19,7% nesse mesmo período da taxa líquida de escolarização, né? Em contrapartida, Maranhão está acima da média da região. Então, as desigualdades intra-regionais precisam ser problematizadas, precisa ser analisado, né? Então, dizer que todo mundo expandiu pela média não é um dado, vamos dizer, tão verdadeiro. Ele não consegue dar conta da dinâmica da realidade, né? Com certeza, professora Karine. E assim, e sobre a meta 12, certo? Eu Uhum, observo que alguns obstáculos para o alcance, né? Como a senhora colocou aí, as diferenças significativas na oferta de instituições de ensino entre as regiões, né? Entre o norte, o nordeste, o sul e o sudeste, dificultam realmente a uniformização do acesso, né? Muitas instituições públicas enfrentam as limitações de infraestrutura, de recursos, né? O que limita realmente a capacidade de expansão e a interiorização dos cursos. Outro ponto que eu considero relevante é o financiamento insuficiente para esta expansão, para a expansão das instituições públicas, certo? E para a uhum, concessão de bolsas de assistência estudantis também, que eu acho que é um ponto muito, né? A necessidade uhum. de garantir o aumento da qualidade das matrículas, que não comprometa efetivamente a qualidade dos cursos. Outro ponto que eu considero também, que a senhora colocou aí nas suas considerações, é o acesso à educação superior pelos estudantes de baixa renda, né? Então, assim, no seu olhar, professora, quais são os obstáculos enfrentados para alcançar a meta 12, né? Elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior de 50% e a taxa líquida de 33% até 2024? Eu acho que é um problema, Josevânia, multifatorial, né? Sim, Eu acho que a gente precisa olhar no ensino médio como nós estamos formando a juventude. perfeito. Acho que começa, porque o público da educação superior, sobretudo, são os egressos do ensino médio. Com E é quem está certeza. concluindo, São os né? concludentes. São os concludentes. Quer dizer, qual é a expectativa de vida dessa população? O que que é, o que que eles ambicionam? Como está a formação cultural e não só o processo de escolarização, né? Até para a pessoa pensar, eu vou fazer um curso superior, né? Então, assim, por quê? Por que um curso superior? Então, eu preciso cuidar da juventude. Com toda Eu, pre- certeza. E somado a isso, professor, essa instabilidade da movimentação do ensino médio, né? Essas mudanças. Isso vai impactar também no acesso. Certamente, porque há todo um discurso de formação para competências e habilidades e para o empreendedorismo de si. Tudo depende de mim. Então, eu preciso, se a gente pegar os itinerários formativos, os projetos de vida do ensino médio nessa reforma, o que que virou ensino médio? Qual é o tipo de formação que está tendo nas escolas? Não sei o projeto de Sergipe, mas conheço um pouco aqui do estado de Goiás, né? Uma formação para ensinar a fazer brigadeiro para a pessoa vender, captar recurso. Em vez de você ter um foco, não, eu preciso estudar, ampliar meu capital cultural, formativo. A E o que, lógica é de rápida, uma formação de mão de obra rápida, não especializada, sem e que vai se qualificação? distanciando, sem qualificação, distanciando das escolas, do ensino médio. Falta Uhum. perspectiva de vida para a juventude. Nós passamos por um período de pandemia que foi muito sério, Sim. né? Não ficou restrito a 2 anos, nós estamos colhendo os frutos ainda dessa pandemia, né? Um conjunto de fake news, Tudo isso se né? soma ao resultado que temos. Ao resultado da economia, porque o que que Sim. nós tivemos pós-pandemia? Muitos jovens, cada vez mais jovens, tendo que trabalhar para manter sua própria sobrevivência e de sua família. E articular escola,
e trabalho, porque são jornadas exaustivas, porque quanto menor a qualificação escolar ou de formação da força do trabalhador, maior é a jornada de trabalho, menor é o rendimento. Com certeza, e não há, na verdade, uma aproximação real da formação integral do estudante no ensino médio para o ensino superior. Uhum. E a gente vê isso como um projeto que já vem de muito tempo. Com toda certeza, professora. Disputa de concepção de qual é a função da educação e da escola. E a universidade não está fora disso, Não, não está. né? Então, nós temos uma expansão de vagas gigantesca na educação superior e, igualmente, o número de vagas ociosas. Existem muito mais vagas do que matrículas. E não tem nem comparação. Isso para uma, uma diversidade gigantesca de instituições e modalidades de curso. E talvez não seja à toa a expansão dos cursos à distância. Com certeza. E voltando, professora, chegando a um ponto que é um objeto de estudo meu, a formação de professores. Hum, A gente observa o esvaziamento dos cursos de licenciatura. E isso é muito presente, acredito que tanto no âmbito do público como também do privado. É sim, tema para uma outra live, inclusive, certo? é, Mas essa questão do ensino médio é incentivar os professores e pesquisadores nas regiões mais carentes de qualidade de curso, isso é fundamental. Mas eu acho que é um ponto para outra live, inclusive para o grupo aí do fórum pensar. Não vamos nos estender, vamos é, dar prosseguimento. é. E tem um dado que a gente está falando das questões sociais, questões econômicas, né? Um dos dados do relatório, quinto relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação, que ele vai indicar que os jovens de 18 a 24 anos, que pertencem ao grupo dos 20% com maior renda na educação superior, né, a renda domiciliar per capita, ele tem 58% do acesso à educação superior em 2022. Já a parcela do jovem de 18 a 24 anos, com o 20% da renda mais baixa, ocupa só 8,4% da matrícula. Então, as condições econômicas interferem no acesso à educação superior e vai interferir na permanência desse jovem na educação superior, né? Então, assim, todo o assunto na educação ele vai ser multifatorial, Com toda certeza. todo o avanço dele. Bom, mas precisamos ir para o indicador 12C, né? Porque aí nós temos a meta 14. Vamos pular aqui. Então, tinha colocado um aí também. Eu vou comentar ele rapidinho, que esse por gênero, cor e raça, que chamou a atenção, né? Que dessa expansão das matrículas, as matrículas registradas, a ocupação por mulheres brancas é superior à dos homens declarados brancos, das mulheres PPI, preto, pardo ou indígena, e que é superior ainda do homem preto, pardo ou indígena. Então, nós temos uma desigualdade também da taxa de escolarização líquida por cor e raça, por gênero, cor e raça. Isso vai acontecer tanto na taxa de matrícula bruta, como na taxa líquida de escolarização. Então, há diferença de gênero e cor e raça na educação superior, né? Deixa eu ver qual. A gente pode passar esse, porque ele acompanha, ele é muito semelhante ao percentual da taxa de escolarização bruta. Aí tem os dados da renda domiciliar, que é esse que eu acabei comentando, né? Então, há uma diferença muito grande entre os 20% com maior renda, com os 20% com menor renda, no que diz respeito à matrícula. 12C, né? Que é a participação do segmento público na expansão das matrículas. As matrículas vão se expandir, tanto na pública quanto na privada.
Mas o terceiro objetivo é que 40% das novas vagas fossem criadas na educação superior, ou na educação superior pública. E aí já é um problema, porque a referência para esse percentual é a oferta privada, e que ela cresce de uma forma muito mais acelerada. Eu estou conectada ainda? Está sim, professora. Ah, tá. Ah, porque tinha congelado aqui para mim, então desculpa. Então, como a gente pode observar esse gráfico, ele vai oscilar muito. Então, mesmo expandindo o número de vagas públicas, essa expansão ainda é bem menor do que das IES privadas, mesmo as federais crescendo bastante. Então, é uma curva, essa cor mais clarinha aí, ela vai mostrar o movimento do indicador C. Quer dizer, a oferta, a expansão das vagas públicas respondeu em 2022 a 7,4% das novas vagas criadas. Então, essa, sim, dificilmente, ou a gente já pode dizer, ela não vai ser alcançada mesmo, né? O slide seguinte vai falar dessas matrículas de acordo com as regiões. A gente pode passar para frente. Ah, tem essa da modalidade, né? Que está escrito como tabela 6, para não deixar a Mônica tão doida comigo nesses slides. A grande expansão na EAD, que vai se concentrar nas instituições privadas com fins lucrativos. A grande característica da expansão dessa nossa última fase, né? A expansão privada nas instituições com fins lucrativos, sobretudo na EAD, tendo o número de matrículas na EAD superior de cursos presenciais. Tá? Então, assim, a gente precisa falar do crescimento público, dizer que cresceu, porque se a gente ficar só no geral, a gente vai desanimar muito e de achar que não tem saída mais para as vagas públicas, né? Bom, o que que nós temos então, se for fazer um fechamento da meta 12? Eu estou olhando para aqui agora, mas a 14 é mais rápida, né? Tem expansão pública, mas ela é inferior, nenhuma das três indicadores serão alcançados com esse PNE, o que é muito triste. Que houve um crescimento significativo, uma expansão na região norte e nordeste, mas em dados absolutos ela continua sendo inferior à da região sul, sudeste e centro-oeste. Mas certamente as políticas de indução para o seu crescimento fizeram diferença. Bom, meta 14, dizendo respeito à expansão da pós-graduação, estrito senso, né? Atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Essa meta é a que tinha o horizonte de ser atingido com facilidade, como nós vamos ver nos dados, e que também não se materializou, né? Então, são dois indicadores. Aí eu vou pedir para passar para o gráfico, né? Sobre o número de títulos de mestrado concedido no Brasil. Então, em 2012, 47,1, alcança a meta em 2017, depois ela cai, né? Então, há uma variação aí entre 18 e 20, que tem a ver com certamente tem a ver com a pandemia, né? Então, ela tinha ultrapassado o que estava estabelecido e depois ela cai. Então, há processos que não é possível controlar, né? Bom, sobre o número de títulos de doutorados concedidos, a mesma coisa, né? Abaixo do que o que está estabelecido no indicador. E como é que está, então, na questão regional?
né, esse percentual. Nós vamos ver que o Sudeste ele é responsável pelo título de pós-graduação em estrito sensu concedido no Brasil anualmente, é a região que mais oferta. E aí tem um parecer que o Conselho Nacional de Educação fez, que se homologado pelo ministro da Educação, vai ampliar as desigualdades de oferta de pós-graduação no país, que pode ser um assunto para uma outra live, né? A região Nordeste, comparadas com outras regiões, tem um crescimento relativo muito significativo quando comparado a outras regiões, né? Então, no período de 2012, foram concedidos 831 títulos de mestrado, em 2022 já 12.062. Então, a variação aí de quase 3.800 títulos. E isso é significativo porque é uma formação também que demanda muito tempo, né? Sergipe, ele passa, e aí é outra coisa, verificar as condições de oferta, as condições sociais, os múltiplos fatores, né? Sai de uma concessão de título de 411, cresce para 716, uma variação aí de 305 títulos entre 2012 e 2022, né? Um dado positivo para Sergipe. Mestre, mestrado acadêmico, se só as outras regiões, a gente não vai olhar, porque eu estou olhando, já são quase 4h30. Eu sei que eu já estourei os 40 minutos. Os titulados em programas de doutorado, né? A região Nordeste vai se destacar no aumento do número do Sudeste à frente das outras regiões. E aí é dadas as condições históricas do próprio desenvolvimento da educação superior no país, né? Região Nordeste, de 1.789 títulos, aumenta para 3.711 em 2022, então uma variação aí de quase 2.000 diplomas, títulos concedidos. Sergipe, de 36, salta para 209, né? É um número expressivo, então, em números absolutos, há um crescimento grande, né? Mas no resumo da meta 14, que é a medição dela é mais simplificada, né? Então, o valor observado de título de mestrado, que apresentou um crescimento absoluto significativo, não superou a meta dos 60. Está travando. Professora, travou. A gente não conseguiu ouvir a senhora. Tá, então vou repetir que eu só estou fazendo o fechamento mesmo, né? De não conseguir o alcance dos dois indicadores. Uma característica que persiste na pós-graduação brasileira ainda, né? Que ela continua sendo ofertada por instituições públicas, predominantemente, né? A maior parte dos títulos, 81% de mestres e 85,7% dos títulos de doutores concedidos no país são por instituições públicas e não privadas. Travou de novo. Isso de privatização rede de Wi-Fi. Conseguem me ouvir agora? Sim, sim, professora. Tá, se falhar mais uma vez, eu troco a rede aqui, Wi-Fi. Então, assim, esses indicadores do Plano Nacional de Educação, tanto 12 e 14,
indica expansão das matrículas, expansão da pós-graduação, Professora, travou concentração novamente. da Professora, agora Travou. está parada. A imagem congelou e a gente não está te ouvindo. É, professora, então sabemos que realmente não vamos alcançar, né, a meta 14, né, de elevar o número de titulações anuais para 60 mil mestres e 25 mil doutores até o final de 2024, né? Então, é compreensível que o Brasil deve enfrentar e superar vários desafios, incluindo a expansão da infraestrutura de pós-graduação, o aumento do financiamento e a melhoria da qualidade acadêmica, né? É, penso também que aumentar os recursos destinados à bolsa de estudos e projetos de pesquisa por meio das agências de fomento, como CAPES e CNPq, possa também incentivar, né, as parcerias público e privadas. Então, professora Mônica, A então, professora, acho que teve algum problema na internet É, dela, que caiu. eu vou concluindo aqui, viu, Mônica? Ok. Então, assim, então, além disso, é necessário realmente expandir, né, o número de programas de doutorado, especialmente nas regiões de menor oferta. Nós observamos aqui que a gente tem êxito na região Nordeste, observamos também o crescimento do nosso estado, né? Assim, investir na formação de professores e pesquisadores para garantir o aumento da qualidade de titulações não comprometa efetivamente na qualidade da educação e da pesquisa, ao contrário. Então, é preciso também, entre outros pontos, fortalecer a internalização de pós-graduação brasileira, né? Então, assim, eu vou deixar aberto aqui, enquanto a professora não retorna, para algum questionamento. Deixa eu ver aqui se tem algum questionamento no chat. Informo para vocês que a lista de assinaturas já está no nosso chat. Pronto, ela pediu para entrar. Pronto, joia. Aqui não tivemos nenhuma pergunta. Professora Karine. Bom, Pois não, professora. Que bom oi, tê-la de gente, me volta. desculpa. Tranquilo. Perdi as duas Coisas redes. da nossa internet. E Ainda travou, professora, a imagem. Eu acredito que é a internet dela, porque eu estou tentando mandar mensagem e não está chegando. Deve estar oscilando por lá.
Voltou, professora, A estamos te professora vendo. retornou. Estamos sim, professora. Que bom Tá. tê-la de volta. Gente, eu peço mais uma vez desculpas. Oi. Eu não sei se tem alguma questão. Vocês me ouvem? Sim. Sim, professora, ouvimos. O sinal da internet aqui está muito ruim. O sinal da internet aqui está muito ruim. Professora, tem dois microfones seus abertos, aí fica dando eco. Eu vou tentar sair de um aqui, quer ver? Sim, as duas redes que eu estou usando. O sinal da internet. Vamos fazer um combinado. Pode falar, professora. Ah, tá. Não, é por causa dessa instabilidade. Talvez fosse bom a gente encerrar. Vocês podem me mandar as questões, eu respondo, mando para a Mônica. Pronto. Professora, não houve nenhum questionamento, né, aqui no chat. A todos os presentes, que foi excelente as suas explicações, foi muito, muito bom a discussão, né? E agradeço a sua presença, né? As aprendizagens que nós desenvolvemos na live de hoje e esse intercâmbio que aconteceu entre o Estado de Sergipe e o Estado de Goiás. Professora, muito obrigada. Muito obrigada por participar, por trazer para o Estado de Sergipe, para o Fórum Estadual, né, as experiências que a academia, as experiências que a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa e Educação trouxe também na sua pessoa, como diretora também da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, trouxe para a tarde de hoje, professora. Foi uma tarde riquíssima, de muito aprendizado. Eu agradeço em nome, vou passar agora para a professora Daniele. Muito obrigada também ao Fórum por oportunizar e estar participando e dividir esse espaço com a senhora. E aqui, de resto, lhe desejo um convite. Venha conhecer o Estado de Sergipe, venha conhecer as nossas belezas, certo? Não tenha dúvida de que a senhora irá amar o nosso Estado, especialmente a nossa capital, Aracaju. Eu passo agora a palavra à professora Daniele. Daniele? Tá ouvindo? Agora, Sim. Agora sim. Também travou. Obrigada a todos os participantes aqui dessa live por estarem É, conosco nessa tarde maravilhosa, no dia 21 de agosto de 2024. Professora Josevânia, professora Karine, muito obrigada por essa troca riquíssima de conhecimento. Nossa, por mim ficaria a tarde toda, entraria à noite. Pena que a gente não pode, nós temos outros compromissos, outras demandas, entendeu? Mas muito, muito obrigada mesmo. Professora Karine, está convidada a aparecer em Sergipe, como diz a professora Josevânia. Viu? E professora Josevânia, que a gente continue estreitando laços com o Conselho Estadual da Educação. Foi um prazer conhecer a senhora, viu? Muito Obrigada, querida. obrigada.
tá, Obrigada. gente? E uma boa tarde para todos. Obrigada. Estamos à disposição sempre, viu? Um grande Obrigada. abraço a todos. Eu quero agradecer também o Conselho, fora a Secretaria, e pretendo, sim, em novembro, ir para o encontro regional da Amped, que vai acontecer aí em Isso Sergipe. mesmo, professora. É verdade. Vamos acertar um café para Então, conversar. tá bom. Estarei presente no encontro. Que ótimo, que ótimo. Um Vou grande ficar muito abraço. feliz em encontrar presencialmente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Uma boa Tchau, tarde para tchau. todos. Boa tarde.